Fala galera, saudações rubro-negras, bem-vindo ao canal Quintal do Mengão. E hoje estamos estreando um novo programa aqui no nosso canal, que é o programa Portão do Quintal, onde nós faremos um rápido giro pelas principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Querido, já chega aí deixando o like no nosso vídeo, se inscrevendo no canal e acionando os sinos de notificação. Queridos, primeiramente nós vamos aqui fazer um resumo da semana. E a palavra que resume a nossa semana é fiasco. A semana que se passou foi um fiasco. Queridos, a começar por mais um jogo no Campeonato Brasileiro em que o Flamengo nem sequer competiu. No esporte, ganhar, perder e no futebol empatar faz parte. Porém, para a gente perder, a gente precisa primeiramente competir e o Flamengo não está competindo. Infelizmente, a semana que se passou, no domingo retrasado, a semana se iniciou com um jogo contra o Cuiabá de forma vexatória. Foi um vexame. Perdemos para o poderosíssimo Cuiabá de 3-0. E se não bastasse o time não competir, o time não ter gana, não ter garra, não ter vontade de vencer, tivemos que aguentar o senhor Daverson, atacante do Cuiabá, ir num programa esportivo na segunda-feira e falar que os nossos jogadores do Flamengo não gostam de correr. E sim, amigos e amigas rubro-negros, eles não gostam de correr. Eles há muito tempo não correm, não mostram garra e gana de vencer. E não adianta ter um elenco de milhões, não adianta ter o melhor elenco do país e até sequer das Américas, se esse elenco não tem gana de vitória. Se esse elenco não tem vontade de vencer. Essa é a grande questão. E nós, rubro-negros, apaixonados que somos, nos agarramos então àquele famoso fio da esperança, onde entramos naquele grande dilema. Ah, mas é o Flamengo do Campeonato Brasileiro, realmente não tem interesse. Porém, o Flamengo do modo Copas, esse sim é o verdadeiro Flamengo. E a gente se agarrou a isso. Vamos ativar o modo Copa e aí temos como resultado uma eliminação nas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. Infelizmente, o Flamengo, que ganhou o jogo aqui no Rio de 1-0 do Olímpia, placar magro, mas muito importante, foi com uma boa vantagem, uma vantagem considerada para o Paraguai. E, infelizmente, o time não conseguiu o resultado necessário, que era o empate ou a vitória. O Flamengo chegou a ter no placar agregado 2-0 a seu favor e conseguimos tomar 3 gols. 1, 2, 3. 3 gols de cabeça do poderosíssimo e fortíssimo Olímpia do Paraguai. Não estamos julgando tradição, estamos julgando momento. E no atual momento, esse Flamengo milionário, esse Flamengo com um elenco vasto e rico, não pode perder para o Olímpia do Paraguai. Não pode. E mais uma vez, perdemos porque o time não teve gana, não teve garra de vencer. E não teve competência para segurar um resultado tão grande a seu favor. E no final, perdemos de 3-1 o jogo, 3-2 no agregado, e saímos da principal competição do ano, de forma muito precoce. Assim como ocorreu no ano de 2020, quando fomos campeões em 19 e saímos nas oitavas no ano seguinte, em 2020, isso voltou a acontecer agora em 23. Fomos campeão da Libertadores em 2022 e mais uma vez saímos nas oitavas no ano seguinte. E isso vai sair muito caro para o Flamengo, porque, infelizmente, são milhões e milhões que deixam de entrar no caixa do Flamengo. Então,
Esse é o nosso resumo de uma semana conturbada, de uma semana onde podemos perceber que aquele conflito Flamengo do Brasileiro versus Flamengo da Libertadores era um mito. Os jogadores do Flamengo não escolhem jogos. Os jogadores do Flamengo não escolhem competição. Na verdade, a fase é péssima. A gestão de futebol é horrorosa. E o Flamengo não joga um futebol há muito tempo. Esses jogadores, que muitos deles são caríssimos, recebem milhões e milhões do Flamengo, não estão honrando o manto sagrado e fazendo por merecer jogar nesse clube. A verdade é essa, doa quem doer. Agora, queridos, só os jogadores têm culpa? De quem será que é a culpa? Às vezes nós nos perdemos discutindo isso. A culpa é do Sampaoli e da comissão técnica. Outro vem falar, a culpada é a diretoria lá no início do ano, que fez uma preparação muito horrível para o Mundial, para o ano, que deu férias em excesso para os jogadores. E outros que culpam os jogadores que não querem nada. Na verdade, é um contexto. Os jogadores têm a sua parcela de culpa, a diretoria rubro-negra tem uma parcela de culpa e a comissão técnica também tem uma parcela de culpa. A verdade é que todos, sem exceção, têm culpa nesse momento. Têm culpa nessa situação e são responsáveis pelo fiasco que está sendo a temporada de 2023. Poderíamos começar aqui exatamente falando para você, torcedor rubro-negro. Quem é o principal culpado pelo fiasco da temporada de 2023? É a diretoria? São os jogadores? É a comissão técnica? Quem é o principal culpado? Quem é o principal responsável por esse fiasco que está se tornando o nosso ano de 2023? Gostaríamos de ouvir o seu comentário aqui no chat. Coloca aí, faz questão de deixar claro quem é o principal culpado. Porém, não podemos esquecer, todos, sem exceção, têm culpa. Todos, sem exceção, são responsáveis por um ano que deve ser esquecido. Porém, também deve servir de aprendizado. Nesse domingo, mais uma vez o Flamengo entrou em campo com o Maracanã lotado. E mais uma vez, o que não vimos foi a falta de vontade de vencer. A coragem de entrar em campo e, acima de tudo, como diz o nosso hino, vencer, vencer e vencer. O time do Flamengo não tem mais vergonha de perder. O time do Flamengo não entra mais em campo para vencer. E essa é uma triste realidade. Volto a afirmar, perder faz parte. Porém, para perder, é preciso competir. E esse time do Flamengo não está competindo. Hoje, na manhã desta segunda-feira, os nossos jogadores, comissão técnica, se reapresentaram no Ninho do Urubu. E as principais novidades dessa segunda é que o zagueiro Davi Luiz continua com um desconforto muscular e provavelmente não será relacionado para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. Também, nesta manhã, foi noticiado aí pelos jornais que o nosso meio-campista Eric Pulgar está no trabalho de transição. Ele que se machucou já há um tempinho, estava afastado, agora começa a fazer parte da transição, né? Lá da preparação física para o gramado. Ele já está fazendo aquecimento com jogadores e se preparando para ser reintegrado ao elenco 100% nos próximos dias. Pode ser que ele seja relacionado para quarta-feira ou não. Porém, nós, torcedores rubro-negros, queridos, não temos um dia de paz. Após confusão com Pedro, após jogos horríveis do Brasileiro, eliminação na Copa Libertadores,
Agora, já começamos a semana com reflexos do jogo de ontem. Na substituição do Arrascaeta, parece que incomodou bastante o elenco, incomodou também bastante o jogador, a ponto dele sair até mesmo mais cedo do estádio. Segundo algumas fontes, ele foi um dos primeiros jogadores que deixaram o campo do Maracanã ontem e não voltou para o gramado após ser substituído, como é de costume. Queridos, a verdade é que o Flamengo virou uma disputa de ego entre esses jogadores. Os jogadores não gostam de ser substituídos, os jogadores não gostam de aquecer e os jogadores não gostam também de entrar em campo, até porque eles não têm entrado, a maioria deles não entra em campo. E nós, torcedores, estamos aqui de fora vendo isso tudo, esperando uma posição da nossa diretoria que também não aparece, que também não dá as caras. E aí nós começamos essa semana com uma grande pergunta. Será que vai cair o técnico Jorge Sampaoli? Já é hora dele cair? O Flamengo tem um ciclo, e é um ciclo vicioso, que entra treinador, jogador gosta, elogia, resultado aparece, beleza. Resultado não aparece, começa a criticar o técnico e começa a derrubar o técnico. Pós-Jesus foi assim com todos. Foi assim com Domenech, foi assim com Rogério Ceni, foi assim com Renato Gaúcho, foi assim com o Vitor Pereira, está sendo assim agora com o Jorge Sampaoli. É um ciclo vicioso, ao qual temos que tomar, sim, uma grande decisão. Vamos demitir o treinador ou não? E se não, temos que exigir do elenco responsabilidade, porque eles são contratados, são pagos e muito bem pagos para jogar pelo Flamengo. E não para discutir se o ambiente é bom ou se o ambiente é ruim. A gente também não pode aceitar jogador querendo derrubar treinador, porque quem vai pagar a conta é o Flamengo. Quem vai pagar milhões e milhões para rescindir mais um contrato de técnico esse ano vai ser o Flamengo. E quem paga a conta somos nós, torcedores, que vemos um time milionário, sem interesse nenhum, e que corre risco de terminar a temporada sem nem sequer um único título. Agora, a Copa da Libertadores está aí. Perdão, a Copa do Brasil, né? Está aí. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a agenda da semana. Nesta quarta-feira, às 21h30, nós vamos enfrentar o Grêmio no Maracanã. Amigos, já temos 2-0 no agregado. Já entramos ganhando de 2-0. A pergunta é, será que vai vir mais um vexame? Será que vamos ter mais uma eliminação na quarta-feira? Porque esses jogadores querem derrubar o técnico? Ou será que eles vão honrar o manto sagrado? Vão jogar como pouquíssimas vezes jogaram durante o ano? Se empenhar, trazer essa classificação para casa e, posteriormente, a gente repensar sobre a comissão técnica atual? O que nós vamos exigir desses jogadores? Repito, não podemos ficar acomodados e admitir que jogadores derrubem técnicos acima dos interesses do Flamengo. Nós temos que defender os interesses do Flamengo. E o nosso interesse e necessidade é passar agora na semifinal em cima do Grêmio. Já temos uma vantagem, não podemos aceitar uma nova derrota, uma nova eliminação. É dessa forma, queridos, que nós aqui do Quintal Rubro-Negros ficamos perplexos com o futebol apresentado por uma equipe tão campeã, tão milionária quanto o Flamengo, com jogadores talentosíssimos que se perderam por disputas e disputas de ego. Por questão de o ambiente está ruim, eu não jogo. O ambiente está bom, eu jogo. Infelizmente, nós não podemos aceitar isso. Beleza? Queridos, nós voltamos na sexta-feira com mais informações e você não perca essa semana. Na quarta-feira, às 20 horas,
teremos aqui no canal a preleção no quintal às 20 horas antes do jogo do Grêmio. Estaremos aqui ansiosos ao vivo esperando a sua participação. Na quinta-feira, também aqui no quintal do Mengão, teremos o Giro do Quintal às 20 horas e 30 minutos. E no domingo, a coletiva após o jogo do Coritiba às 18 horas. Beleza? Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima Portão do Quintal. Bye, bye.